Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um WeCast. Hoje a gente vai falar sobre os 10 erros que as clínicas cometem ao usar o WhatsApp, né? Hoje o WhatsApp, cara, ele virou praticamente a porta de entrada aí do consultório, né? Só que a gente vê que tem muitas clínicas aí, muitos consultórios perdendo pacientes antes mesmo da consulta acontecer. Cara, quais são os erros mais comuns que você enxerga no uso do WhatsApp aí para as clínicas? Bom, a gente até teve que fazer aqui os 10 erros, né? Porque existem muitos erros recorrentes, né? Ali no WhatsApp. E hoje, como ele é a principal ferramenta, né? De comunicação, também quando muitas clínicas acabam saindo daquele uso pessoal, né? Para ir para o uso mais profissional, né? Que é o correto de se fazer. Qual que é o erro número 1, então? O erro mais comum que a gente vê é quando a pessoa migra para usar o WhatsApp comum ou o WhatsApp Business ali para usar uma ferramenta mais profissional, por exemplo, um chatbot, né, que faz o atendimento ali de maneira automática, é usar chatbots sem o uso da API oficial. E o grande problema disso é que você pode receber o banimento da sua conta de WhatsApp. Porque quando você está usando essa ferramenta, o WhatsApp sabe que você está usando uma ferramenta que é não oficial, né? Então, automaticamente ele já consegue observar esse padrão ali e acaba banindo a sua conta. Então, imagina você perder o seu número de WhatsApp ali, de um histórico dos pacientes, tudo vai embora. Já aconteceu com um cliente nosso isso? Já aconteceu, e justamente por esse uso aí de usar plataforma sem saber, né? Aí quando chega aqui pra gente, a gente vai identificar que houve esse erro aí de usar API não oficial. Acho que tem um outro erro, cara, que é bem comum, que é o lembrete de consulta, né, cara? Tem muita clínica que ainda envia o lembrete manual, né? Paciente por paciente. Só que isso acaba virando quase um spam interno do consultório. A gente já teve caso, tá, de clínicas aqui que a gente trabalha, que tiveram o WhatsApp bloqueado só por você mandar lembrete de consulta. Então, quando você faz esse movimento de forma manual, né, usando aí o WhatsApp Web ou uma versão até o WhatsApp Business mesmo, isso acaba virando um spam. E aí corre o risco desse bloqueio, né? Exato, porque esses lembretes geralmente é um script, né? Um copia e cola ali, onde a secretária basicamente vai mudar o nome do paciente e as datas, né? Mas o texto acaba sendo um texto padrão, até para facilitar, né? Porque geralmente é um volume de lembretes que você tem que encaminhar. Só que como essa é uma mensagem padronizada ali, repetitiva, o WhatsApp também entende que isso é um envio de spam, né? Como se estivesse enviando a mesma mensagem para várias pessoas, por exemplo, a fazer uma propaganda ali. Então ele entende e considera isso spam e também pode levar ao banimento da conta, que é muito ruim, né? Tem um outro erro, né, Valdir, que eu acho que um dos maiores motivos de perda de paciente é a demora na primeira resposta. Por que a primeira resposta ela é tão importante no WhatsApp? Com certeza, hoje a gente vive numa sociedade aí mega ansiosa, né? Então as pessoas querem uma resposta rápida, né? Será que os psiquiatras estão surfando essa onda das pessoas ansiosas aí? Ah, com certeza, deve chegar bastante caso aí para os psiquiatras aí. E até pelas campanhas que a gente faz aqui, a gente observa isso, né? Só que também tem um ponto que quando você faz as campanhas de marketing, né? Esse paciente chega ainda mais ansioso, porque ele, por exemplo, fez uma busca lá no Google para o tratamento que ele deseja atendimento, entrou no seu site, clicou no botão do WhatsApp, fez toda a jornada ali do marketing, e quando ele chega no atendimento, ele não é respondido. Então, infelizmente, esse paciente vai fazer o quê? Vai lá no próximo resultado, fazer o mesmo ciclo, e se ele for respondido, a sua mensagem ali já vai ficar no esquecimento, né? Então, é importante essa primeira resposta, né? Tem um outro problema, cara, que é muito grande, que é o contato desorganizado. Tá? Tem muitas clínicas aí, tem centenas, às vezes tem milhares de conversas, mas não tem nenhum funil de vendas. O que isso causa aí na prática, Valdir? Essa desorganização aí pode custar tanto a perda desses primeiros pacientes, como às vezes aquele paciente que estava com uma consulta marcada, que aí faltou, né, o acompanhamento com ele ali para lembrá-lo do comparecimento, ou contatos antigos que não tiveram respostas e por falta de que a gente chama de follow-up, né, o paciente mandou uma mensagem e parou de responder, mas a secretária também não voltou para chamar ele de novo para uma conversa, então você acaba perdendo agendamentos, né, por essa desorganização desse funil de vendas mesmo, né? A gente precisa falar que esse funil de pacientes é um funil de vendas, um funil de marketing. Cara, a clínica ela investe em marketing, faz Google Ads, faz Instagram, trabalha com indicação, mas muitas vezes não sabe de onde que veio o paciente, né? Por que quando a gente fala assim de não rastrear essa origem desse paciente, por que isso é um erro tão grave assim?
a gente percebe, né, que todos esses temas, né, eles acabam estando interligados, né? Essa falta de rastreio faz parte dessa desorganização ali, né? Quando a paciente chega, né, se a gente pensa ali numa estratégia de marketing, você faz campanhas, investe em marketing, né? É ideal que a secretária pergunte, né, de onde veio esse paciente, né, para saber qual campanha, qual canal está te dando mais resultados, né. Às vezes você está gastando dinheiro no Instagram e seus pacientes estão vindo do Google, mas por essa falta desse rastreio do contato você acaba não sabendo disso e está perdendo um investimento que poderia ser alocado nessa plataforma que te traz mais retorno, né. Então é importante você saber a origem desse lead, né, especialmente se você faz campanhas de marketing. Eu acho que você resumiu bem, cara, quando você fala assim. O importante é a gente rastrear de onde está vindo esse potencial paciente, esse interessado, esse lead que a gente chama aqui na parte do marketing, é principalmente falar, cara, qual canal está me dando mais resultado, qual canal está me dando menos resultado. E óbvio, depois você vai pegar seu orçamento, você investir, cara, eu vou investir no canal que está me dando mais resultado e o canal que está me dando menos resultado, eu vou diminuir meu investimento, né? Tem um outro erro que é bem comum, que a secretária copia e cola uma resposta padrão, sem nem ler direito o que o paciente escreveu. Tá? Isso é óbvio, eu sei que não acontece no seu consultório, mas talvez no do colega aconteça, né? Por que isso pode prejudicar tanto essa experiência do paciente, Valdir? Esse é bem curioso, né, Edson? Porque, ainda mais falando de um assunto médico, né? A gente observou aqui vários atendimentos desses já, né? Por isso que a gente trouxe aqui, é um erro recorrente mesmo. Às vezes o paciente chega lá, por exemplo, tô com um caso que já aconteceu aqui, o paciente chegou para o cliente, para o médico, tô com um problema de insônia, tô há 3 noites sem dormir, tô procurando um atendimento, e a secretária mandou um textão, copia e cola lá com um monte de informação perdida ali, aleatória, não teve aquele acolhimento do paciente, né, para falar, não, o doutor tá aqui para te atender, ele é especialista nesse assunto, e essa falta de acolhimento, obviamente, ela mandou o textão, o paciente já não respondeu mais, né? Ele desiste, né? O paciente abandona, né, cara? E geralmente, quando a pessoa está procurando um atendimento médico, ela está com um problema, né? Então, você não pode só jogar ali um textão ali e esperar que ele vai receber isso de maneira cordial. Teve outro caso que também foi, cara, eu lembro, um médico que trabalha com a gente, chegou uma mensagem, o paciente falando que estava com dor no ombro, que é uma das especialidades desse médico, inclusive, e era o momento da secretária falar o quê? Poxa, fulano, entendo que você está com dor no ombro, o doutor fulano era especialista em dor no ombro, ele já ajudou mais de 1000 pacientes a resolverem isso, tal coisa, assim, assado. E não, ao invés de ela fazer esse acolhimento, de gerar valor, ela só, textão, pronto aqui. O que aconteceu depois? O paciente foi embora. O paciente foi embora. O que qualquer um de nós faria, né? E aí tem um sétimo erro, né, cara? Esse é um erro clássico, que o paciente pergunta o valor da consulta e a clínica responde só com o preço. Por que passar o preço sem antes gerar valor, sem antes gerar autoridade, pode derrubar essa conversão, Valdir? Então essa é uma questão importante, né? Essa questão de saber quebrar essas objeções, né? Porque quando o paciente ele chega perguntando pelo preço, ele te coloca numa posição ali de, entre aspas, de commodity, né? Quem cobrar mais barato, eu vou procurar essa pessoa. E não é bem assim, né? A gente sabe, especialmente na área médica. Essa secretária precisa estar preparada para quebrar essas objeções, né? Primeiro, como você falou, passar o valor, a consulta do doutor é tanto, mas é porque a consulta dele é uma consulta mais longa, ele vai fazer um exame detalhado com você para entender suas queixas, ele tem experiência de X anos nesse tratamento que você está procurando, né? Então, a secretária precisa saber abordar esse paciente para quebrar essa objeção, senão todo mundo que chegar perguntando só pelo preço vai embora, né, Edson? Exato, né? Acho que o primeiro ponto, cara, é acolher, entender qual que é o problema do paciente, o que levou ele ou ela a procurar o médico, gerar valor e só então você passar o preço. Quer ver um exemplo disso? A gente. Sim. Cara, eu não passo o preço pelo WhatsApp aqui, então assim, quando eu pergunto o preço, eu falei, cara, não tem como eu te passar um preço, eu preciso fazer uma avaliação de como é que você está hoje em dia, como é que estão os seus concorrentes, a sua cidade, o que você já fez, o que você não fez, quais são os seus objetivos, eu trago isso para você numa reunião, depois eu te apresento o valor, né? Então o que eu estou fazendo, na verdade, eu estou entendendo a dúvida do nosso cliente, estou gerando valor, eu trago esse valor numa reunião para ele, e aí eu falei, cara, e se fizer sentido para ele aí, depois eu trago o preço, porque se só falar o preço, né? Cara, a gente entra numa comparação muito fácil, né? Isso acontece com a gente, isso acontece com os médicos também, né? Sim. É claro, Edson, que
O atendimento da secretária vai acontecer ali todo pelo WhatsApp, né? Mas é importante saber passar esse valor do médico antes de passar o preço, né? Então, seguir esse fluxo que você falou aí. Você falou isso, né, cara? Isso é uma regra meio básica de vendas, né? Gera valor antes de passar o preço. Sim, exatamente. Cara, tem um outro erro que a gente vê muito aqui, que é o paciente parar de responder. E a clínica simplesmente deixa a conversa morrer, né, cara? Vai ficando para trás, né, Valdir? Por que o follow-up aí no WhatsApp pode recuperar muitos pacientes, cara? Ah, com certeza. É quase essa questão do preço, né? Falou o preço ali, o paciente não respondeu mais, a secretária deixa por isso mesmo, né? Não é bem assim, você tem que voltar ali, né? Porque esse paciente chegou até ali, ele teve um interesse, né? Então você precisa estabelecer uma quantidade de contatos ali, de tentativas, para tentar trazer esse paciente de volta e fazer com que ele faça esse agendamento, né? E tem um detalhe, né, cara? A gente tá falando do preço, né? Mas às vezes o paciente só tirou uma dúvida, começou a conversar. E, cara, você sabe no WhatsApp, né? A comodidade. Você começou a conversar no WhatsApp e, pô, de repente, sei lá, tocou a campainha. Aí você vai lá, atende alguém, conversa, chegou tocou uma ligação telefônica e você esqueceu a conversa no WhatsApp. E por isso que esse follow-up, né, essa sequência, essa mensagem de reativação é tão importante, né, cara? Porque a gente esquece. Sim, com certeza. Ou às vezes o paciente pode definir uma questão antes de voltar para confirmar, mas ele esquece, né? E a secretária também não vai atrás, né, de chamar ele para conversa novamente e acaba caindo no esquecimento. Cara, sabe que a gente tá indo pro erro 9 já, só pra você ter uma ideia, tá? Mas tem muitas clínicas aí que elas atendem no WhatsApp só no horário comercial. Só que o que acontece? Muitas vezes o paciente manda mensagem à noite ou no fim de semana. Quer ver um número interno nosso, aquilo que a gente olha nos nossos clientes? Esse número ele pode chegar entre 20% a 25% dos contatos de possíveis pacientes chegam fora do horário de atendimento, fora do horário comercial. Por que isso pode fazer a clínica perder paciente, Valdir? Acontece que a pessoa está trabalhando ali, né, também durante o dia, né? Então a hora que ela chega em casa é a hora que ela vai resolver as questões pessoais dela, né? E uma dessas é, às vezes, agendar um atendimento médico, né? E hoje, com as ferramentas que a gente tem, né, disponíveis, é possível você colocar ali um primeiro atendimento, né, de uma secretária virtual nesse contraturno, né? Então, hoje você tem ferramentas para isso e, às vezes, esse paciente vai mandar uma mensagem, não vai ser respondido, vai testar outra clínica lá que tem essa funcionalidade e vai acabar seguindo por lá. Né? Cara, tem um último erro, que é um erro que parece pequeno, só que ele acontece muito, né? Que a clínica manda a foto da chave Pix, em vez de enviar o texto para copiar, ou em vez de usar aquela opção do próprio WhatsApp ali. Por que esses pequenos detalhes aí, como esse, eles fazem essa diferença no atendimento, Valdir? Ah, sim. Esse aí é um que fica bem intangível, né? Mas, como se diz, são pequenos detalhes como esse que acontecem o tempo todo ali, né? Então, às vezes, a pessoa está pronta para pagar, está animada ali, aí você mandou uma imagem com o CNPJ da empresa, ela vai ter que... às vezes ela está com a tela do celular aberta, ela vai ter que abrir o aplicativo do banco, aí vai ficar dividida a tela já, ela tem que ficar indo lá no WhatsApp, digitando, depois vai no aplicativo do banco, e o que era para ser uma transação simples, né? Acaba ficando chato, complexo ali, e são coisinhas como essa, né, no dia a dia que acabam reduzindo a quantidade de atendimentos. Isso me lembrou, cara, de um livro dos anos 2000, do Steve, eu fui procurar, tá, agora, eu não sabia o nome do autor, mas chama Steve Krug o nome do cara, mas eu lembrava o nome do livro, que não me faz pensar, Don't Make Me Think, né, que basicamente esses micro momentos, essas pequenas interações ali, a gente precisa facilitar ao máximo. Cara, em vez de mandar foto do Pix, manda só o Pix separado ali, manda direto a chave do Pix, né, então assim, a gente tem que, não pode facilitar, na verdade tem que facilitar, e não precisa fazer a pessoa se esforçar para pensar naquilo que ela vai fazer. Sim. Vou te fazer uma última pergunta, tá? Você responde essa e depois eu vou responder também, tá? Se uma clínica pudesse corrigir apenas uma coisa hoje no WhatsApp, qual dessas aí você acha que teria o maior impacto? Eu vou responder essa pergunta, mas também trazendo o porquê a gente trouxe essas objeções aqui, essas coisas que acontecem, né? A primeira, né, que é respondendo essa pergunta, que eu diria que é usar a API oficial do WhatsApp, né? Porque acho que o mais crítico aqui é você perder o seu número do WhatsApp. Né? Você, por uma ação simples, às vezes, de mandar um lembrete de consulta manual, e a gente trouxe isso aqui porque já aconteceu mais de uma vez aqui, por isso que a gente resolveu trazer isso. Você partir para uma ação manual sem o uso da API oficial do WhatsApp, né? Você acaba perdendo seu número de WhatsApp, todo o histórico de contatos. É muito frustrante e você basicamente tem que recomeçar do zero, né? Então, acho que perder o número do WhatsApp é o pior dos fatores.
E pensando nisso, né, Edson, a gente acabou desenvolvendo aqui o que a gente chama de a primeira IA para secretárias médicas do Brasil, né? Que é o Invisible CRM. Todas essas coisas que a gente trouxe aqui são funcionalidades que a gente desenvolveu dentro dessa plataforma justamente para o médico ter um uso seguro e profissional do WhatsApp na clínica dele, não é verdade? Legal. A ideia do Invisible, a gente pensou basicamente no médico como gestor, né? E principalmente na secretária, né, cara? Quem sabe que a vida da secretária ali às vezes não é fácil no consultório. Então o que a gente fez? A gente foi lá desenvolver uma ferramenta, um sistema que facilita a vida da secretária no dia a dia. E aí entra essa questão da API oficial, entra essa questão de a gente saber da onde que o paciente está dentro, se é do Google, do Instagram, se é criticação, entra a parte de saber qual é a intenção dele, se é fazer uma consulta, um procedimento, uma cirurgia, entra também o uso da IA, mas no sentido de dar suporte, dar apoio para a secretária, não sei o que responder, clica aqui nesse botãozinho que a IA vai te ajudar. Entra a parte da IA também, mas para trabalhar no contraturno da secretária, né? Ou seja, fora do horário, sábado e domingo, e também quando a secretária estiver muito sobrecarregada. Então, todos esses erros, essas dificuldades, esses problemas que a gente listou aqui, a gente arrumou uma solução para eles, né? Sim, e ele é um chat, né, similar ao WhatsApp, né? Então ele é um chatbot, você consegue acessar ali, ele vai ficar com a cara do WhatsApp web. Sua secretária vai conseguir conversar normalmente com os pacientes, mas ele usa a API oficial do WhatsApp. Eu quero trazer um ponto. Você trouxe sim a primeira questão, usar a API oficial do WhatsApp, né? Isso a gente consegue ajudar você. E sabe qual que eu acho que é o maior erro, Valdeir, desses aí? É a pessoa não usar o Invisible CRM. Ah, verdade. Que ele já elimina todos os resolve a vida, né? Exatamente. Então, foi uma ferramenta que a gente trata com muito carinho aqui, né? Porque ela traz todo esse histórico, como a gente faz a campanha do marketing, as dores do médico também são as nossas dores, né? Porque a gente faz o paciente chegar lá e esse paciente não finaliza em consulta, né? Então pra gente é ruim, pro médico é ruim, por isso que a gente desenvolveu essa ferramenta, né, Edson? Cara, quem quiser conhecer mais sobre o Invisible CRM para resolver todos esses 10 problemas de uma vez, o que faz? Acesse o site da WeMarketing Médico, vai ter lá destacado já na homepage o link do Invisible CRM e também entra em contato com a gente aqui, né, Edson? Que a gente vai apresentar a ferramenta, vai mostrar detalhadamente tudo que a gente falou aqui. Isso aí. Pessoal, espero que vocês tenham aprendido e primeiro que procurem resolver esses 10 erros. Se precisar de ajuda, pode contar com a gente está aqui para ajudar. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abração, até a próxima.